Olá, amigos do programa Patriotas em Ação, bem-vindos à CSC-TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, o WhatsApp 9972-6737. Hoje estou recebendo aqui em nosso estúdio o cirurgião plástico, Dr. Carlos Felipes de Pauli. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui tendo essa conversa com você, agradeço muito o convite. É muito importante esse assunto que a gente vai conversar hoje, porque é um assunto assim que a orientação e a educação sobre ele pode prevenir muitos danos e impedir muitos acidentes. Exato. Hoje nós vamos conversar com o doutor sobre queimaduras. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco para o nosso amigo de casa sobre o seu currículo. Tudo bem. Bom, eu sou formado aqui em Maringá, fiz na Universidade Estadual de Maringá. O curso tem uma duração de 6 anos. Depois eu fiz a residência de cirurgia geral, aqui também no Hospital Universitário de Maringá, com uma duração de 2 anos. A cirurgia geral, isso é muita gente não sabe muito bem, mas algumas subespecialidades cirúrgicas, como por exemplo a cirurgia plástica, cirurgia vascular, urologia, elas exigem um pré-requisito, que é a residência de cirurgia geral. Então, depois da cirurgia geral, a gente faz ainda a subespecialidade, que foi a cirurgia plástica. No meu caso, eu fiz na Santa Casa de São José do Rio Preto, por 3 anos. Então, é uma longa jornada aí de 11 anos de estudo. Estamos aqui com uma pessoa bem experiente. Então, doutor, começando o assunto sobre queimaduras. Quais os tipos de queimaduras requerem um maior cuidado? Bom, Marcelo, para introduzir, até para o pessoal entender, a gente tem uma ideia, às vezes, menor do que o problema é. Existem, basicamente, 3 tipos principais de queimaduras. A queimadura térmica, não só pelo calor, que é o que muita gente pensa, pode ser causada pelo frio também. Temos também a queimadura por choque elétrico, que pode ser extremamente grave em algumas situações. E a gente tem também a queimadura por agentes químicos. Produtos muitas vezes a gente tem em casa, por isso é interessante esse cuidado a mais e esse conhecimento. Esses são os 3 principais tipos de queimadura. Isso. O senhor pode explicar para nós assim, os critérios de gravidade de uma queimadura, como que é identificada a queimadura, porque a gente sempre escuta falar queimadura de 1º, 2º, 3º grau. Mas como que é esse critério de identificação da queimadura? Isso é muito importante. Existem alguns critérios para a gente graduar assim, a gravidade de uma queimadura. Basicamente, a gente precisa avaliar a extensão da queimadura, ou seja, a superfície corporal que essa queimadura agrediu a pessoa. Isso a gente calcula através de algumas fórmulas, existem algumas regras para isso, considerando que o corpo inteiro seja 100%, então a gente vê, queimou o membro superior esquerdo, então queimou ali, a gente sabe, em torno de 9%, e a partir disso a gente vai tomar as medidas necessárias. Além dessa extensão da queimadura, uma outra coisa que a gente precisa avaliar é a profundidade. E aí que entra essa questão do 1º, 2º e 3º grau. A nossa pele ela é formada pela epiderme, aí depois nós temos a derme, que é uma camada abaixo, e abaixo disso vai ser o tecido celular subcutâneo, que é a gordura. Então, dependendo da quantidade de tecido que é agredida, da profundidade que vai ser agredida, a gente vai classificar em 1º, 2º e 3º. A de 1º grau, que é a mais simples, de certa forma, por exemplo, a queimadura solar. Vai lá na praia, sem muito cuidado, num horário de risco ali, por volta entre as 10 da manhã até as 3 da tarde, você pode estar sujeito a esse tipo de queimadura, que é quando só fica um vermelhão na pele. Um eritema, que a gente fala, essa vermelhidão. Tem resolução espontânea, geralmente com uns 3 dias isso volta ao normal, e sem maiores agravamentos. Depois, a partir do 2º grau, a gente passa da epiderme para a derme, que é uma camada mais profunda. E aí a gente começa a ter alguns problemas. E o 3º grau, que é a mais grave, a gente vai acometer toda a pele. A partir do 2º e do 3º grau é que vai precisar de muitos cuidados e, na maioria das vezes, hospitalares, que são as situações que a pessoa precisa procurar um hospital. Assim, para ficar de maneira clara, todo mundo entender, quando tem bolha, fez a queimadura e apareceu bolha, então já é 2º grau. Já precisa de um cuidado a mais, de um curativo orientado. Não é bom fazer um tratamento domiciliar para isso. Certo. Só o senhor falou a respeito da bolha. A gente que é leigo no assunto não conhece muito bom. Estoura ou não estoura a bolha quando está cheio de água? Em casa, não. Não. No hospital, o tratamento que a gente faz com a queimadura,
as bolhas, e às vezes nem forma a bolha, mas assim, já solta uma pele na hora, isso é uma coisa ruim, porque essa pele que ela foi solta é uma pele morta. Então essa pele ela precisa ser retirada. Só que precisa ser retirada de maneira correta e com materiais adequados, estéreis, ou seja, sem nenhuma chance de contaminação, porque essa é a grande preocupação do paciente queimado. Imagina assim, a nossa pele ela tem o objetivo principal de proteger o nosso organismo. A partir do momento que ele sofre uma agressão e essa pele ela é lesionada, o nosso organismo fica sujeito à entrada dessas bactérias. Entendi. E o que a gente mais faz é quando tem uma bolha em casa estourar, né? A gente aprende isso, a gente sempre aprende dentro do errado. Pega aquela tesourinha lá que fica do bordado e estoura a bolha. E quando que é necessário, doutor, numa queimadura, intervenção cirúrgica? Quando tem muito tecido, quando eu falo tecido, assim, eu estou falando dessa pele mesmo, que ela é morta e precisa ser retirada, isso a gente já considera uma cirurgia. É uma cirurgia chamada desbridamento. Então, nas queimaduras já a partir do 2º grau, geralmente isso é necessário. Então, a gente precisa fazer um primeiro procedimento inicial, que é a limpeza dessa ferida, que é retirar toda essa pele que foi morta por causa da agressão. A partir disso, depois vai ocorrer uma cicatrização dessa ferida. Essa cicatrização vai depender da profundidade. Por exemplo, se lesou toda a pele da pessoa, de profundidade, essa pele ela não vai conseguir cicatrizar sozinha com facilidade. Então a gente vai precisar fazer uma outra cirurgia que é famosa, muita gente já ouviu falar, que é o enxerto de pele. Que funciona de que forma? A gente vai tirar um pedacinho bem fino de pele de outra parte do corpo que esteja íntegra e vai colocar nessa região que está machucada, nessa ferida. Que nem como se fosse plantar uma mudinha. Você tira a pele de um lugar e coloca no outro, para essa pele colar ali e conseguir fazer uma cicatrização adequada da ferida. Isso é no início, né? Agora, a gente tem algumas cirurgias que são necessárias já depois de meses ou anos da queimadura. Por quê? Existem muitos casos que essa cicatrização ela não é adequada. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa não procura o médico, deixa aquilo cicatrizar sozinho, uma ferida leva meses para cicatrizar, isso pode gerar uma cicatriz doente. Certo. Quando eu falo cicatriz doente, eu estou falando de uma coisa que também muita gente já ouviu falar, que é o queloide, uma cicatriz hipertrófica, a marca que fica são na pele. cicatrizes grossas e doentes, que muitas vezes atrapalham a pessoa, não só na questão estética, mas também na questão, assim, você imagina uma cicatriz numa área de dobra, na mão, na palma da mão, isso é muito comum, ou no pescoço, na axila. Então essa cicatriz muito grossa em áreas de dobra limita a pessoa. E a gente precisa fazer uma intervenção cirúrgica depois para tentar corrigir essas imperfeições. E volta a ficar perfeito? Olha, eu vou falar uma coisa. A partir do momento que se tem uma cicatriz, nunca vai ser igual era antes. Né? Claro que com os procedimentos cirúrgicos a gente consegue voltar à atividade funcional. Muitas vezes consegue mexer. Agora a cicatriz, uma vez instalada, ela não vai sumir, né? A gente consegue melhorar, mas sumir de vez, isso é muito difícil. E para queimaduras ou processo para se cuidar, para não ocorrer, qual é o cuidado que o senhor recomenda? Bom, então como eu falei no começo, os 3 tipos de queimaduras que a gente tem, vamos tentar dividir para ficar mais didático. De queimadura térmica, quando a gente está falando de fogo ou líquidos quentes e frio. Então assim, de maneira geral, vamos pensar dentro de casa. O que a gente pode fazer para evitar? Quem tem criança em casa, está fazendo comida, tem alguma coisa no fogo, toma muito cuidado com criança. Isso é muito frequente. A criança ela não sabe o que tem ali em cima, coloca a mão em qualquer lugar. Isso é muito comum. Vai fritar alguma coisa, tem óleo quente, gordura quente, isso é extremamente perigoso e é muito frequente queimadura desse tipo. Acender uma churrasqueira, inúmeros acidentes dessa forma, porque muitas vezes a pessoa negligencia e acaba que não toma conhecimento da gravidade do problema. Você está mexendo com fogo, é uma coisa que é extremamente perigosa e a pessoa às vezes não se dá conta disso, né? De queimadura de produtos químicos, também dentro de casa a gente tem muitas substâncias para desinfecção,
Tem gente que ainda usa creolina hoje em dia, que é uma coisa que é extremamente agressiva para o organismo, ou ácido clorídrico que tem, soda cáustica, que são os principais causadores de queimadura por agentes químicos. Fora isso, aí são as pessoas que trabalham com esse tipo de material e que podem sofrer, geralmente eles já são mais orientados nesse sentido. E a queimadura do raio elétrico, que não só do raio, mas também de fios elétricos dentro de casa. Toma cuidado com fios desencapados, criança tem costume de colocar tudo na boca, isso é muito frequente também. Nós tivemos essa semana passada um acidente muito grave na região de Curitiba, né, com explosão de um caminhão-tanque, que foi álcool, né, que vitimou algumas pessoas. Infelizmente deve ser terrível, né? Muito complicado. A gente viu que teve um grande número de óbitos nesse acidente, porque além do trauma do acidente de carro, ainda teve a queimadura associada. E a queimadura ela é extremamente grave quando ela atinge, passou de 20% de superfície do corpo, ela já se torna um paciente que a gente fala de grande queimado. É um paciente já que corre risco de vida. Porque a queimadura ela não agride somente a pele. A pele é o que a gente está vendo. Só que por dentro do organismo gera uma série de problemas renais, gastrointestinais, que precisa receber uma intervenção, senão o paciente realmente ele corre risco de vida importante. E no seu trabalho, doutor, no dia a dia, o senhor trabalhando com essa cirurgia na região para pessoas que sofrem queimaduras, tem mais adultos, crianças, adolescentes? Tem algum trabalho mais específico com isso? Existem muitos estudos epidemiológicos em relação à queimadura. A gente divide mais ou menos assim. Nós temos os homens jovens que vão sofrer queimadura no ambiente de trabalho, que é muito frequente. Trabalha na construção civil, trabalha com rede elétrica, trabalha com produto químico, isso é muito comum. Fora isso, nós temos os acidentes domésticos. Dentro dos acidentes domésticos é comum aquela mulher que fica muito tempo na cozinha, que se queima com frequência, e nós temos as crianças que colocam fio na boca, que colocam a mão em panela, abaixo dos 3 anos. Já as crianças mais velhas, ali até a adolescência, um pouco antes, a gente tem acidente também com linha de pipa, em fio de alta tensão, ou quando está brincando com... Criança gosta dessas coisas, faz brincadeira com fogo, fogos de artifício. Isso é frequente. Agora, perguntar uma coisa para o senhor. Quando a gente coloca aqui um sapato apertado e anda uma grande distância, dá uma bolha no pé, é queimadura de segundo grau? É uma queimadura. É uma queimadura por atrito. O atrito que faz ali a fricção gera uma agressão no tecido. Isso a gente considera como uma queimadura. Essas pequenas perguntas que esclarece muito. E a última pergunta, doutor, quero fazer para o senhor. A queimadura de sol, que nós conversamos com a pessoa que vai na praia ou na piscina, a queimadura de sol, é possível ela chegar a uma queimadura de 3º grau? É possível. De 3º grau eu não diria, mas de 2º grau sim. Principalmente quando existe algum fator complicador. O que eu estou querendo dizer? Limão. Que acontece muito. Queimadura de limão. Queimadura com limão. O limão ele tem uma atividade, a gente chama de psorelênica, que ele potencializa o efeito do sol, que já tem a radiação UVB, que nesses casos é a mais importante para fazer a queimadura, vai potencializar essa radiação do sol. Isso pode gerar uma queimadura maior de 2º grau, fazendo bolhas e tudo mais. Só pelo sol é mais difícil. Aí vai ser aquele paciente que acaba dormindo, aquela pessoa que encheu a cara, dormiu lá e passou do ponto. Ok. Pessoal, eu estive aqui com o Dr. Carlos Felipe de Pauli. Quero agradecer a sua presença, doutor. O programa está disponível quando o senhor puder voltar novamente. E quero mandar um abraço hoje para os 2 amigos que sempre estão assistindo o programa Patriotas em Ação, Luciano Lima e a sua esposa Luciana Lima. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo programa.